Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre o principal compositor da primeira geração da ópera séria, o nosso querido e conhecido Vivaldi. Hoje vamos falar sobre o poeta e libretista Pietro Trapace e sua importância como articulador da segunda geração de reformistas da ópera séria. Vamos nessa? Metastasio foi o gênio orientador da ópera italiana do século XVIII. Era uma figura literária de tal estatura que seus contemporâneos o comparavam a Homero e Dante. Em 1730, Metastasio, indicado por Apóstolo Zeno, assumiu o cargo de poeta cesário da corte do imperador Carlos VI em Viena. Seus 27 drama e permúsica e outros trabalhos teatrais geraram centenas de composições musicais do século XVIII. Possuíam um conteúdo moralizante e educativo, onde o mal era punido, a virtude premiada, gerando o desenlace feliz do drama em que o monarca magnânimo redimia seus súditos com gestos de perdão e tudo terminava bem. Diferentemente de Zeno, os versos de Metastasio eram inteiramente pensados para as demandas musicais da ópera. Pela primeira vez na história da ópera, um poeta voltava sua atenção para o drama musical. Metastasio amava a música e possuía um excelente conhecimento musical. Avaliava seus versos enquanto os escrevia, julgando em que medida seria fácil musicá-los. Estava sempre disposto a colaborar com os compositores, aconselhando-os e auxiliando-os das formas mais diversas. Era um mestre na compactação da linguagem, capaz de delinear um argumento com um mínimo de palavras. Sua poesia era extremamente clara. Os compositores ficaram encantados com a beleza e com a eloquência dos seus versos. E seus libretos mais populares foram musicados dezenas de vezes. Artaserse, um dos preferidos, foi musicado pela primeira vez em 1730 por Leonardo Vinci. Atenção, não é o conhecido Leonardo da Vinci, é Leonardo Vinci, o compositor. Depois disso, mais de 90 compositores musicaram Artaserse. Seu enredo gira em torno do rei da Pérsia, Artaserse, e mistura intrigas políticas, lealdades familiares e traições. A versão de Vinci, em particular, é uma das mais conhecidas e de maior sucesso, e se destaca pelas áreas tecnicamente desafiadoras e pela sua forte expressividade. A trama começa com o assassinato do rei Xerxes por Artabano, chefe da guarda real, que acusa Dário, filho mais velho do rei, de ter assassinado o próprio pai. Uma conspiração para colocar o seu próprio filho Arbace no trono. No entanto, Arbace é leal ao novo rei Artaserse, irmão de Dário. A ópera gira em torno de complicações provocadas por lealdades conflitantes e dos esforços de Arbace para provar sua inocência, pois é acusado de estar fazendo parte dessa conspiração. A trama inclui elementos de tragédia, amor não correspondido e conflitos de poder. E cada personagem enfrenta dilemas morais que desafiam suas lealdades e ambições. As áreas de Artaserse, especialmente nas versões de Vinci e Race, são incrivelmente ornamentadas e desafiadoras, muitas vezes escritas para os castrati que dominavam os palcos da ópera barroca. Elas são conhecidas por sua expressividade emocional, virtuosismo técnico e grandes contrastes dinâmicos, características marcantes da ópera barroca. Artaserse foi uma das óperas mais influentes do repertório barroco
e continuou a ser apresentada durante décadas após a sua estreia. Embora pouco conhecida do público de hoje, continua a ser uma joia para estudiosos e intérpretes da ópera barroca. Vamos ouvir um trechinho da área Vo solcando mar crudele de Artaserse? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Esta foi a última ópera de Leonardo Vinci e a produção do nosso exemplo é fantástica. Lembram que as mulheres eram proibidas de cantar em Roma, como falei no vídeo 14? Então, nessa produção, todos os intérpretes são homens, numa simulação da apresentação original. Nela podemos ouvir os grandes contratenores da atualidade, como Philippe Jaroussky, Franco Fragioli e Max Emanuel Sensic, que hoje cantam os papéis dos castrati. Vou deixar o link da ópera completa aqui embaixo. Como sempre, é muito difícil encontrar legendas em português. Esta produção está com legendas em francês. Mas mesmo que você não entenda francês, a música e a interpretação dos cantores valem muito a pena serem vistas. Voltando à Metastasio, esse libretista teve como maior fonte de inspiração o teatro francês. Em Corneille e Racine e outros escritores franceses, encontrou um conjunto de situações fortes que serviram de base para desenvolver suas intrigas. Estas, combinadas, variadas e reelaboradas, resultaram em alguns dos seus melhores libretos. Vou dar 3 exemplos: L'Olympiade, La Clemenza de Tito e Attilio Regolo, que foram musicados por compositores renomados. Selecionei a área Stian nave all'onda gente de L'Olympiade para vocês ouvirem e compara a vida a um navio à deriva em mares agitados, enfatizando a incerteza e a vulnerabilidade diante das tempestades e os desafios que surgem. A metáfora destaca a fragilidade humana e a falta de controle que temos sobre o nosso destino, onde os ventos e correntes podem mudar de rumo a qualquer momento. Aqui vai um trechinho desta área musicada por Vivaldi em 1734. Agora vejam como esta área fica diferente nas mãos de outro compositor. Aqui vai um trechinho composto por Johann Adolf Hasse em 1756.
As duas são uma beleza, não? Vou deixar o link das duas aqui embaixo para você ouvir e depois me contar qual das duas você prefere. Aproveite e não deixe de apreciar como a música expressa os sentimentos dos versos poéticos. A grande contribuição de Metastácio foi a criação de uma estrutura consistente, em conformidade com os ideais racionalistas do pensamento iluminista. Mas você já sabe, não é? Nosso tempo é curto e já me estendi bastante. A continuação dessa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho de Metastácio e a segunda geração de reformistas, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até o nosso próximo encontro.